continuar compartilhando a palavra de Deus que temos já falado sobre a série Samuel chamado para uma nova geração. Hoje estaremos aqui no capítulo 8 do livro de 1 Samuel. Você vai abrir comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 8. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escolhas. Eu vou pedir um pouco de água para mim, por favor. Capítulo 8 de 1 Samuel diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Vamos orar. Pai, tua palavra está diante de nós, Deus, e nós temos certeza que o Senhor quer falar conosco, então fica à vontade para ministrar o teu jeito, a tua maneira, Pai, para compreendermos o que o Senhor quer da nossa geração, o que o Senhor quer de nós nesse tempo, Deus. Fica à vontade para falar a palavra de Deus e não palavra de homem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você bem pode ter percebido no princípio da leitura do livro, Samuel já tinha envelhecido. Nós temos falado aqui sobre Samuel, que é chamado para uma nova geração. Só que todos nós temos as oportunidades. E as nossas oportunidades nós temos enquanto existem homens e mulheres de Deus ao nosso lado. Enquanto nós caminhamos com o Senhor e queremos caminhar o Senhor, as nossas oportunidades elas vão se fazendo presente. Mas chega uma hora que no meio do caminho a gente já não consegue mais contar com outras referências. E a Bíblia diz aqui que Samuel ele tinha envelhecido. E os próprios filhos de Samuel, que foram constituídos por juízes, eles acabaram se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque no final das contas, sendo uma geração, era uma geração infiel. E agora, através de Samuel, eles começam a recuperar o rumo, o caminho. Mas mesmo assim, algo ainda era muito importante para que essa geração se estabelecesse de fato como um povo de Deus. E isso não adianta, que isso não muda quando se tem um grande homem de Deus apenas do nosso lado. Mas isso se muda também através das nossas escolhas. Então todas as pessoas elas são responsáveis por suas escolhas. A única coisa que Deus não toma de ninguém é o livre-arbítrio, é o poder da própria decisão. E cada um precisa escolher o seu próprio caminho, cada um precisa escolher o seu próprio rumo. E nos tempos que temos vivido, e para falar também sobre a Páscoa, por exemplo, também foi um período de escolha, um tempo de escolha no meio da nação do povo de Israel, quando estava ali no Egito. Eles tinham a escolha também, eles poderiam obedecer à direção de Moisés e cada um pintar o umbral de sua casa com o sangue do cordeiro conforme a orientação para que a maldição não chegasse. Ou eles poderiam não acreditar naquilo ali que o homem de Deus estava dizendo, naquilo que Moisés estava dizendo. Mas como o povo de Israel naquele tempo entendeu ser sábio, ouvir o conselho daquele homem de Deus que falava ali, eles fizeram aquilo e o povo de Israel foi livre de grande mal que poderia vir sobre eles. E
E hoje nós passamos por períodos também que nós precisamos ouvir conselhos, ouvir a palavra, ouvir direção para a nossa vida. E o povo de Israel, nesse momento aqui, eles começaram a enxergar que Samuel e o tempo de Samuel tinha passado. Mas eles não conseguiam enxergar que a oportunidade desse tempo continuar de fidelidade se faria com eles também. Temos a mania de achar que a responsabilidade de um povo caminhar com fidelidade é de um ou de outro dentro de um lar, é de um ou de outro dentro do ambiente de trabalho, é de um ou de outro dentro do ministério, é de uma ou de outra pessoa. E aí quando aquela pessoa parece que ela não vai poder mais ficar em cena, ou ela já não produzia mais como antes, aí ficamos tentando procurar, e agora? De quem vai ser a responsabilidade? A responsabilidade sempre ela vai recair sobre mim e sobre você. Sempre quando faltar alguém do nosso lado, a responsabilidade é sempre nossa. Mesmo que tenha alguém do nosso lado, a responsabilidade de algumas escolhas sempre será nossa. E o povo de Israel nesse momento precisava entender o seguinte, que eles tinham uma responsabilidade. A responsabilidade era, ouvimos Samuel, Samuel já envelheceu, agora nós precisamos continuar colocando em prática tudo aquilo que ele nos ensinou, porque isso não pode morrer no meio do caminho, não pode morrer quando o tempo de Samuel acabar. Tem muitas famílias que ficam desestruturadas quando um pai de família morre, quando uma mãe de família morre. Muitas pessoas ficam desestruturadas porque perderam um determinado líder. E o caminho de uma geração que ela vai se manter fiel, vai se manter estruturada, é sempre assumir a responsabilidade e entender, olha, o tempo do outro passou, mas agora existe uma responsabilidade que Deus entregou aqui na minha mão e eu preciso aproveitar essa oportunidade da melhor maneira que eu puder. Agora o povo de Israel, quando viram que Samuel estava envelhecido, eles começaram a pedir um outro rei. Eles começaram a pedir agora um novo rei. Então o que aconteceu no meio do povo? Eles não conseguiram controlar aquilo que é fundamental para que uma geração ela possa ser uma geração fiel. Eles não conseguiram controlar os seus próprios desejos. E os nossos desejos estão justamente ligados às nossas ausências. Toda a realização de desejo, ela sempre tende a chegar como um super-herói que vai fazer com que a nossa vida fique feliz a partir daquele momento. As pessoas o tempo todo elas estão desejando. E o desejo, a realização do desejo parece que ela vai trazer a felicidade para alguém. Então a pessoa não tem determinado emprego, aí quando ela olha para aquela pessoa com aquele emprego, ela começa a desejar aquele emprego, e ela acha que o dia que ela chegar naquele emprego, ela vai ser uma pessoa feliz. Aí quando ela chega lá, ela percebe que não é bem assim. Aí de repente, quando ela olha para a casa de uma pessoa, ela fala, quando eu tiver uma casa igual a casa daquela pessoa, porque a casa daquela pessoa é assim, é assado, tem isso, tem aquilo outro. Ela pensa, o dia que eu conseguir ter uma casa como aquela casa, aí eu vou ser alguém feliz. E aí quando ela conhece alguém que tem aquela casa, ou alguém que tem uma casa talvez até melhor e maior do que aquela casa, ela percebe que aquela pessoa também busca algo que ela ainda não tem. Porque ela fica ansiando, desejando, nunca consegue chegar ao lugar da felicidade na sua vida. Por quê? Porque felicidade, já dizia um poeta, que eu não vou me lembrar qual, mas felicidade não é desejar aquilo que a gente não tem, mas é justamente eu conseguir desejar aquilo que eu já tenho. Porque quando eu desejo aquilo que eu tenho, eu entendi a satisfação. Agora, quando eu desejo o que eu não tenho, eu vivo o resto da minha vida e toda a minha vida no nível da insatisfação. É por isso que a gente vai ver uma pessoa muito rica, que tem uma casa com uma piscina muito grande, mas que não consegue usufruir daquilo. E uma pessoa muito pobre, que tem uma piscininha pequenininha na sua casa, mas ela consegue pular naquela piscina com toda a alegria do mundo. Porque ela aprendeu a ser satisfeita com o que ela tinha, ao invés de tentar sempre desejar aquilo que ela não tem. E o povo de Israel tinha um problema para ser uma geração de gente feliz, uma geração de gente fiel, de gente que entendesse Deus no seu coração, que entendesse que a alegria, a nossa felicidade, ela reside no Senhor. No Senhor temos satisfação, no Senhor temos prazer, no Senhor a nossa vida ela pode continuar, pode faltar tudo ao nosso lado, mas se Ele tiver, não importa mais muitas coisas, temos aquele que é principal em nossas vidas. E o povo de Israel aqui, eles começam a se perder daquilo que era principal para eles. Samuel é a representação da presença de Deus e daquilo que é principal, mas quando eles olham em volta e as outras nações, eles percebem que eles têm rei e Israel não tinha. Então eles falam assim, então agora nós também queremos um rei. Então o desejo vem aí agora para tentar gerar o problema no meio das pessoas. E todo o desejo de um povo, ele parte do desejo de um indivíduo. Nunca é um desejo de um povo. É sempre o desejo de um que fala com alguém
e alguém fala com outro alguém, e esse alguém fala com outro alguém, e aí esse desejo ele vai começando a tomar forma no meio de um povo. E depois, quando as pessoas começam a perceber, já é um desejo, um grande povo que está ali. Por quê? Porque alguém começou a pensar numa outra possibilidade. Alguém começou a pensar de um outro jeito, querendo alguma outra coisa. Lá no povo do deserto, quando o povo de Israel estava no meio do deserto, seria incabível alguém pensar em voltar para o Egito. Mas sempre tinha alguém que dizia o seguinte: estou com saudade da cebola, estou com saudade do pepino, estou com saudade daquelas coisas que a gente tinha no Egito. Eles não conseguiam mensurar que viviam na escravidão, porque o deserto naquele momento estava mais escasso do que lá. Sempre tem alguém que quer olhar para trás e quer encontrar um outro modelo, um outro exemplo para dizer: o que eu estou vivendo não está bom, eu preciso viver de um outro jeito, eu preciso de outra coisa agora para me tornar feliz. Então não bastava ter vencido os filisteus, não bastava estar se estabelecendo sobre um rei, sobre Samuel, sobre um governo sacerdotal, mas é preciso ser igual aos outros. E aí o desejo evolui e vai tocando as coisas que estão em volta. Mas sabe o que é pior? É que o desejo normalmente, na maioria das vezes, ele tem uma falsa base, e a sua falsa base se chama ilusão. Faz enxergar alguma coisa que não existe e projeta naquilo que não existe o seu nível de felicidade. Se pessoas começarem a reparar em fotos de Facebook, em fotos de rede social, elas vão ter ali ilusão de famílias felizes. Pode ser realidade? Pode ser, de algumas. Mas pode ser apenas a ilusão do que está acontecendo. A foto tenta mostrar aquilo que não é uma realidade. A foto tenta mostrar aquilo que gostaria que fosse, mas ainda não é. E aí começa a desejar a mulher do próximo, o marido do próximo, o emprego do próximo, tudo que é do próximo. E tudo isso não passa de ilusão. Então muitos desejos, eles acontecem por causa de ilusão. E quando Deus nos chama, Ele nos chama justamente para poder sairmos de todo lugar de ilusão. Israel agora está iludido com as nações em volta. Eles falaram assim: felicidade é isso. Felicidade é ter um rei. Felicidade é ter um castelo. Felicidade é ter um exército como o exército de um rei. Isso deve ser bom, porque isso faz com que as nações elas tenham glória, e nós aqui somos um povo diferente. Então essa mania de sempre olhar para o lado e achar que todo mundo está bem e só você que não está bem, isso é a ilusão que vai entrando no coração e vai tentando fazer com que você tenha um desejo que não é um desejo de Deus. E aí o povo de Israel começa a se perder com tudo isso, e agora eles têm a oportunidade de escolher. Toda vez que estamos diante de algum desejo, temos a oportunidade de escolher: ou eu escolho cumprir aquilo que eu desejo, ou eu escolho cumprir aquilo que Deus deseja sobre mim, a vontade dele sobre a minha vida. E o tempo todo nós estamos escolhendo na nossa vida, desde a roupa que a gente coloca, até a comida que a gente come, até o casamento que você quer ter, até onde lugar que você quer morar. Há quem diga que se a gente pudesse contar quantas escolhas a gente faz por dia, a gente faz muitas escolhas. Algumas no automático, até a hora que eu vou tomar banho, não vou agora, não vou depois, vou comer essa quantidade de comida, não, essa colher não, tira mais uma colher, porque eu botei comida demais. Tudo é escolha, tudo a gente escolhe, o tempo todo a gente escolhe. E esse tempo todo de escolha acaba trazendo muito estresse. Agora tem escolhas que são pequenas, mas tem escolhas que são grandes escolhas. E essas grandes escolhas que nós tomamos na nossa vida, elas vão repercutir por toda a nossa vida. Como já dizia outro, é muito fácil tomar decisões difíceis, é conviver com as decisões que tomou na vida. Então as escolhas elas precisam ser tomadas, mas nós precisamos saber como tomar as melhores escolhas. Como decidir. Aí o povo vai até Samuel e diz para Samuel: olha, nós queremos um rei como as outras nações. Nós também queremos ser igual aos outros. Nós queremos ser igual a todo mundo. Desculpa. Todo mundo tem rei. Então a gente quer ser igual a todo mundo também. E quantas vezes, talvez você já se perguntou assim, que você gostaria de ser igual a outras pessoas, a ter o que outras pessoas tinham. Mas sabe o que é bom? É que Deus, Ele olha para nós no meio do caminho e vai sempre nos trazer um alerta. No capítulo 8, Ele vai fazer isso com a gente.
versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Continua no versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeira. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Olha o que o Senhor está dizendo para eles: deixa eu tirar vocês da ilusão, deixa eu tirar vocês desse mundo de Oz, de achar que as coisas são tudo no mundo da fantasia. Vou falar algumas realidades para vocês. Está achando que quando você tiver isso, a sua vida vai ser perfeita? Deixa eu dizer uma coisa: não vai. Está achando que quando você tiver o rei vai estar tudo resolvido? Não vai. Porque tem coisa que aparenta e tem coisa que está por trás. E o desejo dele, do Senhor para a nossa vida, não é, como diz mesmo a sua palavra, ele não tem um desejo sobre nós, desejo de fazer mal. O desejo dele não é pensamento mal, mas o desejo dele é para nos dar sim o fim que nós desejamos. Mas é o fim que nós desejamos. E nós muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que vem depois. Conseguimos enxergar apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está naquele momento. E naquele momento Deus sabe: olha, isso aqui é uma enganação sobre a sua vida. Isso que você está querendo é uma ilusão sobre a sua vida. Não é isso que vai te fazer feliz. Não é isso que vai fazer com que você seja uma pessoa saciada, que você se sinta cheio, se sinta pleno por dentro. Não é isso que vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida é você trilhar um caminho que, mesmo que pareça que é um deserto, mas você sabe que quando você passar por esse caminho, você vai chegar a um lugar melhor, a um lugar que você sonha, a um lugar que você deseja, a um lugar onde eu quero colocar você para habitar, e aí você ser sim, feliz plenamente na sua vida, quando você chegar nessa condição, na condição que Ele quer, no caminho que Ele quer, e não no caminho que eu ou você acha que é melhor para nós. Então ele chega e dá um choque de realidade no povo, através do profeta Samuel, e diz: para de ilusão, para de tentar enxergar a alegria onde eu não estou, para de tentar enxergar a felicidade onde eu não estou, para de tentar enxergar a realização onde eu não estou. Você só pode ter realização, felicidade plena e alegria no lugar onde Ele está, e não apenas no lugar onde você acha que pode estar. Então a ilusão, ela sempre fala de uma visão distorcida. Ilusão é isso. Quem tem uma ilusão de ótica, parece que está enxergando uma coisa que não tem, deseja tanto que daqui a pouco já começa a enxergar. Já deve ter visto naqueles filmes onde a pessoa está andando no meio do deserto e ela está com muita sede, e de repente ela olha lá na frente, no fundo ela tem uma ilusão. Naquela ilusão que ela tem de ótica, ela percebe que lá parece que tem água, e ela corre até aquele lugar, e quando ela se joga naquele lugar, ela percebe que só tem terra. Porque a vontade é tão grande que já não consegue mais enxergar a realidade, que já não consegue mais enxergar o que está diante dos próprios olhos. E é por isso que esse povo aqui ele vai ser marcado como um povo também obstinado. No versículo 19 a Bíblia diz: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Olha isso. O profeta vem com a palavra de Deus e diz: olha só, o caminho vai ser ruim, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí ele disse: não, mas mesmo assim nós queremos. E tem muita gente por aí exatamente assim, ela sabe que vai ter algumas consequências no meio do caminho e Deus não está orientando: não faça isso, não vai por aí.
E a pessoa bate o pé e ela fala, não, mas eu vou. Sabe, você que bate o pé e não quer obedecer a palavra de Deus, você não está pronto para ser uma geração fiel. Você não está pronto para ser uma geração que vai mudar as pessoas que estão em volta. Você não está pronto para ser alguém marcado pelo Senhor e marcar a vida das pessoas, porque só quer realizar a própria vontade, mas não consegue enxergar que a vontade de Deus é maior. Então existem pessoas que elas entram no caminho da obstinação. Se a perseverança é muito boa, porque a perseverança é eu perseguir um caminho que é bom, uma direção de Deus. A obstinação é justamente o contrário. É mesmo sabendo que o caminho não é bom, eu continuo com ele. Então até quando é que você vai continuar nesse caminho de obstinação? A nação precisava assumir uma responsabilidade sobre ele. Samuel envelhece. Os filhos de Samuel tiveram escolhas ruins, mas eles precisavam de uma escolha melhor. Mesmo assim, eles não quiseram a melhor escolha no caminho deles. Eu até acredito, sinceramente, que quando Samuel diz para eles e fala para eles, olha, isso que vai acontecer se vocês tiverem um rei. Algumas pessoas no meio do povo de Israel devem ter pensado assim, eu acho que não é uma boa ideia mesmo a gente ter rei, não. Eu acho que a gente precisa continuar aceitando o sacerdócio, o governo sacerdotal, que é o governo de Deus para a gente. Mas sabe qual foi o problema? É que essas pessoas, certamente, que no meio da multidão, que já estava movimentada naquele desejo de ter um rei como as outras nações, eles não tiveram coragem de ir contra a maioria e dizer o seguinte, olha, eu acho que nós estamos errados mesmo, eu acho que a gente precisa voltar ao caminho. Você tem coragem de voltar atrás nas suas decisões? Será que você tem coragem de voltar atrás e saber que as suas escolhas estavam erradas até então e agora você precisa refazer o caminho novamente? Mesmo que isso, para isso você tem que passar por cima do seu orgulho e dizer, olha, aquele dia eu tomei uma decisão errada e agora eu preciso acertar o meu caminho, acertar o meu rumo. Aquelas pessoas ali não conseguiram isso. A única voz que tinha era a voz de queremos um rei como das outras nações. Então quando falta nobreza na alma, quando falta inteligência na mente, os desejos é que dão as ordens. Os desejos é que mandam. Não consegue parar para pensar na consequência mais. A única coisa que pensa é, eu quero. Eu quero fazer, eu quero que seja assim. São pessoas fracas, governadas pela própria carne, governadas pela própria alma. Só aprendem quando quebram a cara. O povo de Israel tinha tudo para continuar sendo uma geração fiel. Mas nesse momento aqui, eles começaram a escolher e dar rumo para a sua própria vida. Quando as pessoas corajosas faltarem, quando as pessoas corajosas para ir contra o conceito do mundo faltarem, a geração estará perdida. Mas enquanto houver homens e mulheres que vão dizer o seguinte, olha, não importa se a minha escolha anterior foi ruim, se eu ainda tenho chance de mudar as minhas escolhas hoje, eu vou mudar as minhas escolhas, eu vou sair do mundo da ilusão e eu vou entender que a vontade de Deus para a minha vida sempre será a melhor. Sempre será a melhor. Mas sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo é quando Deus nos entrega os nossos próprios desejos. No capítulo 8, versículo 22 diz assim, então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um então para a sua cidade. O que aconteceu? Deus falou para ele o seguinte, olha só, então agora, fique com seus próprios desejos. Já que vocês querem isso para a vida de vocês, então eu vou entregar vocês com isso. Gente, pensa a barbaridade disso. De você com todos os teus desejos ruins, e Deus falar assim para você, olha, já que você quer tanto isso, então eu vou te entregar agora esse desejo. Então eu vou deixar você fazer o que você quiser da sua vida. E eu sei que não vai ser bom a sua vida. Eu sei que você vai passar por sofrimento. Mas já que você quer tanto, então eu vou te deixar assim. Uma vez, eu orei a Deus e eu pedi algo a Deus. E era um desejo ruim, não era um bom desejo.
Eu tinha me convertido há pouco tempo. Eu disse: Deus, eu preciso disso. No fundo do meu coração eu sabia que aquilo não era o que Deus queria para mim. Mas eu pedi. E Deus permitiu que eu me entregasse naquele desejo. E quando eu me entreguei naquele desejo, foram os piores dias da minha vida. Tudo por quê? Porque eu escolhi não ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz da minha própria razão. E isso fiz até em oração. Tudo que Deus pode fazer para me livrar hoje, eu oro a Deus: Senhor, me livre dos meus desejos, me livre das minhas vontades, porque eu prefiro que a tua vontade seja a minha vontade. Eu prefiro que a tua direção seja a direção para a minha vida. Sempre existe oportunidade, possibilidade de escolha, e é isso que a gente aprende também nesses tempos. Jesus Cristo, Ele ensina isso para nós. Ele é o melhor exemplo de escolha que nós possamos ter. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 42, quando Jesus está lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele estava em aflição de espírito, e nessa aflição de espírito ele faz uma oração e fala: Pai, você sabe, se possível for, passe de mim este cálice, mas no entanto que se faça a tua vontade. Jesus naquele momento ele deixou algo muito claro para o Pai. Ele disse para o Pai: Pai, eu não quero ir para a cruz, eu não estou com vontade de ir para a cruz. Estranho seria se estivesse, porque a cruz causaria dor. Deus conhece a minha e a sua vontade, Ele sabe muito bem o que nós queremos. Mas naquele momento Jesus ele fez uma escolha também. A escolha dele não foi para ser reinado, ser governado pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Olha, já que eu não desejo ir para a cruz, então agora eu não vou para a cruz, porque eu aceito ser governado por isso. Ele tinha essa escolha, como o povo de Israel teve a escolha: eu quero um rei, mas não é o melhor para você não, mas eu quero um rei. E Jesus entendendo, não é o melhor para a humanidade, não é o melhor para você, não é o melhor nesse momento, que você se livre da cruz. Então Jesus diz: mas que se faça então a tua vontade e não a minha vontade. Quando ele na sua oração ele faz isso a Deus, ele deixa claro uma coisa. Ele deixa claro que o poder de escolha dele também tocou e pode tocar a sua vida, a minha vida, em todo o tempo. O poder de escolha de Jesus, ele não escolheu apenas para ele, mas ele escolheu para você. Ele escolheu você, ele escolheu a mim. Ele naquele momento, ele não teve uma escolha egoísta para o momento que ele passava na sua vida, mas ele ultrapassou, ele transcendeu aquele tempo em que ele vivia, para que a escolha dele pudesse ser uma escolha melhor para aqueles que viriam para depois dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, as suas escolhas elas precisam ser melhor também. Escolhas que vão tocar a vida dos seus filhos, escolhas que vão tocar a vida dos seus netos, dos filhos dos seus netos, da sua geração. Escolhas que não podem ser reduzidas apenas ao momento que você vive, ao estágio da sua vida agora, mas escolhas que vão tocar todos aqueles que vierem depois de você. Se a sua vida continuar do jeito que desagrada ao Senhor, o que será dos seus filhos? O que será dos filhos dos seus filhos? Então a responsabilidade da sua decisão, ela toca muitas pessoas também. Então uma geração pode ter tudo para dar certo, mas se não aprender a refrear os desejos, se não aprender a vencer as suas ilusões, se não aprender a fazer boas escolhas, triste será o seu fim. Um fim como de um solitário no meio de uma multidão. O triste fim de um passarinho com fome numa gaiola de ouro, que não adianta nada ter tanto ouro em volta, a sua fome lhe domina. Deus chamou a mim e a você para termos escolhas que vão tocar a nossa geração. As escolhas do povo de Israel também iam tocar a geração. Não eram apenas não seria apenas as escolhas de Samuel, mas as escolhas do povo também. Não é apenas as minhas escolhas que mudam a geração. Não é apenas a escolha daquela pessoa, do seu pastor, do seu líder, mas é as suas escolhas. E hoje nós somos chamados para escolher a melhor parte da vontade de Deus. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu não escolho a minha vontade, mas eu escolho a tua vontade, porque ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Se existe alguma ilusão do inimigo no teu caminho, em nome de Jesus, será quebrado, lançado por terra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque toda ilusão do diabo vai cair, assim como ele tentou Adão e Eva lá no jardim do Éden e colocou ilusão no coração deles, dizendo que a vida deles seria melhor, que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Em nome de Jesus, você não vai cair nessa cilada do diabo. Nós seremos um povo de escolhas corretas, escolhas que vão abençoar a vida de toda a nossa família, de toda a nossa geração. Fica de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, o Ministério Louvor vai vir aqui e nós vamos orar. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar. Você certamente separou aí na sua casa o pão, o suco de uva, para nós celebrarmos a ceia ao Senhor. E nós também temos a escolha de participar desse momento da ceia do Senhor. O corpo do Senhor foi entregue por nós na cruz do Calvário. O sangue do Senhor foi derramado por nós na cruz do Calvário. E tudo isso para nos dar a possibilidade de vida nele. E se você separou, você também tem a chance de fazer uma escolha nesse momento da Santa Ceia, nesse domingo de Páscoa, para poder dizermos para o Senhor: Senhor, eu escolho a melhor parte. Senhor, eu escolho a tua presença. Então, nós vamos louvar ao Senhor durante a primeira estrofe. Logo depois nós vamos consagrar os elementos. Você vai colocar aí na frente do seu televisor, do seu aparelho, o pão, o suco da uva. Nós vamos consagrar e nós vamos nos alimentar junto da presença do Senhor Jesus sobre nós. Amém? Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu,
Você vai estender as mãos na direção da Santa Ceia do Senhor. Do mesmo jeito que estou estendendo as minhas mãos aqui, estou estendendo minha mão também na direção da Santa Ceia que está na sua casa. E nós vamos consagrar esses elementos em nome de Jesus. Pai, nessa hora, Senhor, nós consagramos os elementos do pão, do vinho, do corpo, do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Senhor, famílias nessa hora também estão, Senhor, com o pão, o vinho separado, o suco da uva, simbolizando o sangue, o corpo do Senhor, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Nós nessa hora colocamos diante de Ti, Senhor, e te pedimos, Deus, que esses elementos sejam consagrados pelo Senhor. E quando, Deus, nós tomarmos desses elementos, Senhor, sejamos cheios do renovo do Teu Espírito sobre a nossa vida. Nós queremos te dizer, Deus, que nós não escolhemos o mundo. Nós não escolhemos, Senhor, as coisas que estão no mundo. Senhor, nós te escolhemos hoje e para sempre. Nós te escolhemos hoje e eternamente para morar contigo e habitar contigo. Consagramos elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Enquanto vocês partilham no lar de vocês, o louvor vai continuar sendo ministrado. Então partilhe nessa hora com o seu irmão que está ao seu lado, com o seu familiar. Isso. Cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Cada lar reunido nessa hora, Pai, hoje, nesse domingo de Páscoa, Senhor, reunidos para engrandecer ao Teu nome, para celebrar, Senhor, a Tua ressurreição. Celebrar, Senhor, que o Senhor escolheu a cada um de nós, e o Senhor não pensou, mas imediatamente liberou, Senhor, para que a vontade do Pai pudesse ser cumprida. Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque se hoje nós estamos aqui e temos acesso à presença do Eterno, é por causa do teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e nós só poderíamos responder a Ti dizendo também, Senhor, nós te escolhemos como nosso Senhor, como nosso Rei, como nosso Deus. Nós não queremos nada que o mundo pode oferecer, mas nós queremos, acima de tudo, o Senhor sobre a nossa vida, reinando em nossos corações. Levante o pão na sua casa. Na noite em que foi traído, levantou o pão, tendo partido, disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos em memória de mim. Coma com fé em nome de Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Espírito Santo de Deus. Depois de haver ceado, comido do pão, levantou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que bebemos, Senhor, anunciaremos que aquele que morreu também ressuscitou ao terceiro dia, que aquele que subiu ao céu também voltará para buscar a tua igreja. E nós declaramos: Maranata, Senhor Jesus,
Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que em cada vida, Senhor, em que correr o teu sangue nessa hora, venha trazendo cura. Traga cura sobre a nossa nação. Traga cura, Senhor, sobre as nossas cidades. Traga cura sobre as famílias, Senhor. Traga cura sobre o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, beba com fé e seja cheio do Espírito de Deus. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Espírito Santo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode vencer, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode vencer, o sangue derramado foi. Santo, 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 Santo és tu. Oh! Aleluia! Glória seja o Rei, glorioso Salvador. És maravilhoso. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando nesse lugar, ministrando aos nossos corações. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ensine-nos, Senhor Deus, a ter as melhores escolhas da nossa vida. Nós queremos declarar, Deus, que todo desejo, que é da alma, que é da carne, perca força agora, em nome de Jesus. E que venha, Senhor, sobre nós o prazer de fazer a vontade do Senhor. Revela essa vontade para nós. Vontade boa, vontade perfeita, vontade agradável. Nós declaramos em nome de Jesus que mesmo, Senhor, que no caminho para chegar ao lugar onde nós desejamos, tenhamos que passar por algum deserto, nesse deserto seremos fiéis a Ti. Não vamos cortar caminho, não vamos buscar atalhos. Nós iremos sim pelo caminho que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus já fez a escolha dele, meu irmão, minha irmã. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Mas algumas pessoas ainda não tiveram o privilégio que eu tive, que os meus irmãos já tiveram. Também de levantar as mãos e dizer: sim, Jesus, eu também te escolho. Eu também te escolho como meu Senhor, eu também te escolho como meu Rei. Então você pode escolher hoje, como o povo de Israel queria ter os seus próprios reis. Olhava para o mundo e via reis lá no mundo, nas outras nações. Você pode também ter reis lá no mundo. Você pode ter o rei da bebida, da prostituição, dos vícios. Você pode ter muitos reis que vão tomar a tua vontade e vão te carregar para lá, para o poço da prostituição, para o poço dos vícios, e destruir a sua alma. Você pode escolher esses reis. Mas você pode também ser uma nação que marca a história. Você pode ser um filho, uma filha que marque pessoas. E para marcar pessoas, só uma escolha é suficiente para que a sua vida seja uma vida feliz, seja uma vida abundante. E a sua escolha se chama Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Se você quer escolher a Jesus, se você
decidir por ele, você já está dizendo não para a escolha do mundo. Tudo que estava lá fora, tudo que te atraía, você vai dizer não para tudo isso. Quando você disser, sim, Jesus, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Se você quiser isso, levante a sua mão na sua casa, onde você estiver, e ore assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua coragem de dizer. E eu te desafio, compartilhe com outras pessoas também, que você aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe. Amém. Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Por a tua bênção Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será. pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão. onde eu... Irmão, irmã, eu queria dar um aviso para você, dizer para você que nossa igreja, nós temos um projeto chamado Casas de Paz. Não é um projeto nosso, é um projeto do pastor Danilo Figueira. É um projeto abençoadíssimo de Deus. A base desse projeto está no livro de Lucas, no capítulo 10, na missão dos 70. E esse projeto é um projeto onde nós enviamos de 2 em 2 para ir aos lares. E quando essas duas pessoas elas vão aos lares, elas ministram 7 lições direcionadas. E essas lições direcionadas é para que você entenda os princípios para ter uma casa de paz. Então, dependendo do contexto da sua casa, se for homens, mulheres ou misto, nós podemos enviar um casal, podemos enviar uma dupla de homens, uma dupla de mulheres. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, você que não é convertido, acabou de aceitar Jesus, está desviado, ou você quer levar esse projeto para alguém, o que você vai fazer? Tem aqui o endereço da página da nossa igreja. O que você vai fazer é entrar em contato na página da igreja e você vai dizer lá, olha, eu quero uma casa de paz. Vão fazer contato com você e assim que possível a gente vai marcar uma visita, assim que possível, por causa dessa crise que temos vivido. Nós vamos deixar o seu nome guardado na fila de espera e assim que possível nós vamos até a sua casa enviar essas pessoas para conversar e explicar melhor sobre esse projeto que vai abençoar a sua família. Então, é só deixar o seu nome, só dizer que você quer uma casa de paz. E aí nós poderemos entrar lá. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.